Fala galera, beleza? Vamos aqui agora para a nossa terceira aula oficial, né? Mas a primeira aula regular, que as duas outras foram da semana base. Vai continuar um assunto que a gente estava vendo semana passada, sobre nomenclatura das funções inorgânicas. Só que agora a gente vai tratar dos sais e dos óxidos, né? No finalzinho da aula passada, eu trouxe até aquelas reações de neutralização para a gente já adiantar um pouco essa noção sobre sais, beleza? E não tem nenhum critério sobre os papéis de parede que eu coloco na capa das coisas. Roteiro da aula. A gente vai passar pelos sais, né? Explicar o que é, as classificações. Depois dar uma nomenclatura básica, que é o que mais aparece. Trazer alguns exemplos para vocês poderem perceber como é que a gente trabalha com a nomenclatura, né? Não é exemplo de exercício, mas é exemplo de como a gente escreve, né? Como a gente forma o nome. Por fim, né, na parte de sais, eu vou trazer uma nomenclatura meio extra, que, por descargo de consciência, né, vai que aparece. E aí depois eu entro na parte dos óxidos, nomenclatura deles, e algumas classificações, né, alguns tipos de óxidos que não costumam cair tanto, tá? Bom, de início eu falei semana passada, né, que uma reação de neutralização é a reação entre um ácido e uma base, em que eles se neutralizam para formar sal e água. E aí eu coloquei uma reação aqui genérica, HA, A de ácido, B de base, BOH, formando o sal AB e água. Pronto. Como a gente vê, né, que o sal ele é formado por um ácido e uma base, a aparência deles vai variar muito, né? Não dava para fazer que nem eu fiz com as bases, que ela tem essa carinha, os hidrácidos têm essa carinha, então para o sal não dá para fazer isso, tá? E aí, existem duas formas principais da gente classificar um sal, né? O sal ele tem dupla classificação sempre, né? Esse sal AB, eu consigo falar que ele é X e Y, tá? E aí, X e Y, elas vão dizer sobre classificações sobre a reação de neutralização e sobre o caráter ácido-base desse composto, né? O caráter pH, que é um assunto que a gente vai ver lá no segundo semestre, quando a gente trabalhar equilíbrio iônico, beleza? Bom, a primeira classificação, ela é meio que mais importante, porque é ela que vai dar um nome pro sal, tá? Que é a classificação a partir da reação de neutralização. E aí existem basicamente 4, né? Sal neutro, ácido, básico e misto. Um sal neutro, ele vem de uma neutralização completa do ácido da base. Então, é quando a quantidade de hidrogênio e de hidroxila na reação de neutralização ela é igual. E aí, você vai formar um sal que não tem nem hidrogênio e nem hidroxila na sua fórmula. Que aí eu coloquei o exemplo, o NaCl, o K2SO4. Existe o sal ácido, que é quando acontece uma reação, uma neutralização incompleta do ácido. Então, você tem mais hidrogênio do que hidroxila na sua reação de neutralização. Se tem mais hidrogênio e ele é o ácido, então quer dizer que você forma um sal ácido. E aí eu dei o exemplo aqui, o NaHCO3, o lítio HSO4, né? Sempre vai ter a presença do hidrogênio no sal. O sal básico vai ser a mesma ideia, só que vai ser uma neutralização incompleta da base. Você vai ter mais hidroxila do que hidrogênio. Então, você vai ter a hidroxila na sua fórmula final do sal. Então, você vai formar o CaOHF, o AlOHCl2. E aí, é isso, tá? E aí, existem os sais mistos, que eles vêm de uma neutralização completa, pode ser incompleta também, mas é muito difícil, tá? Para esse sal misto, a gente perceber que é um sal misto, vai ser praticamente só a neutralização completa, só que vão ser neutralizações completas com elementos diferentes. Então você vai ter mais de um ácido, mais de uma base. E aí eles vão se juntar e formar um sal que vai ter vai ter 2 metais ou vai ter 2 ametais, por exemplo. E aí eu coloquei aqui dois exemplos. O NaCO3, então existem 2 bases aqui dentro, né? Uma base de sódio e uma base de potássio, reagindo com um único ácido, que é o H2CO3. E o outro exemplo, com o contrário, uma base só, que é a base do bário, com 2 ácidos, o ácido do cloro e do flúor, tá bom? É mais ou menos isso a reação de neutralização. Via de regra para vocês vai aparecer o sal neutro, tá? O único sal ácido que a gente costuma ver é esse aqui que eu coloquei para vocês, que ele é bem famoso porque ele é o bicarbonato de sódio.
tá? Tem várias aplicações na cozinha e tudo mais. Os outros não aparecem quase nunca, tá? E aí, a outra classificação é pelo pH, que ela vai dizer qual que é o caráter desse composto. Se ele é um caráter neutro, ácido ou base, tá? Então, a gente chama de sal de caráter neutro, sal de caráter ácido, sal de caráter básico, tá? E aí, é bem intuitivo. O sal de caráter neutro, ele vai ser formado a partir da neutralização completa de um ácido forte com uma base forte, tá? E aí a gente tem que lembrar, na aula passada a gente viu no finalzinho a força dos ácidos e das bases. E é essa comparação entre a força deles que vai me dar essa nova classificação. Então, o sal de caráter neutro tem um ácido forte e uma base forte, e eles se neutralizam por completo. Então, como eles são os dois fortes e neutraliza por completo, fica aqui empatado, ninguém ganha. Aí o exemplo é o NaCl e o KNO3. O NaCl vem do NaOH, uma base forte, família 1A, e o HCl, que é um hidrácido forte. O KNO3 vem do KOH, base da primeira família, e do HNO3, que é um oxiácido. Só que o HNO3 tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Pela regrinha dos oxiácidos, a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio tem que ser maior ou igual a 2 para ser forte. Se deu igual a 2, ele é forte. Esse era o neutro. Se a gente compara as forças, então os sais de caráter ácido, eles vão ser aqueles que o ácido ganha na força. Então você vai ter uma neutralização completa ou incompleta, tá? De um ácido forte com uma base fraca. Se o ácido é forte e a base é fraca, o forte ganha, e aí o caráter do sal vai ser o do cara forte, que no caso é o ácido, tá bom? E aí você vai ter alguns exemplos como o CuSO4. O Cu é o cobre. O cobre ele não é nem da família 1A, nem da 2A. Então ele vai ser uma base fraca. O H2SO4, ele é forte. Tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. Tá? Isso aqui foi da neutralização completa. Mas também poderia ser uma neutralização incompleta. Com o AU, que é ouro, HSO4. Ele vem do ouro, o ouro não é nem da primeira família nem da segunda, fraco. Ele vem do H2SO4, acabamos de ver que ele é forte, tá bom? Então aqui é interessante que a gente vê que o sal ele tem duas classificações, porque o AuHSO4 ele é um sal ácido, porque ele tem hidrogênio na fórmula, de caráter ácido, porque ele é feito de uma base fraca com um ácido forte, tá? Essas duas classificações elas existem simultaneamente, beleza? E aí existe o sal de caráter básico, que vai ser a mesma coisa, uma neutralização completa ou incompleta de uma base forte com ácido fraco. Agora a gente inverte. A base que vai ser a forte. Sendo forte, ela ganha do fraco e o caráter do nosso sal vai ser do forte, que vai ser da base. Beleza? E aí lembrar, as bases fortes, elas são da primeira família, todas, exceto o último, né, porque ele é radioativo, e da segunda família, exceto berílio e magnésio, que são logo os primeiros, e o último, porque ele também é radioativo. Então, praticamente pra gente, as bases fortes vão ser de lítio, sódio e potássio, da primeira família, LiNaK, e da segunda família vai ser o cálcio, estrôncio e o bário, Ca, Sr e Ba, beleza? Aí eu coloquei uma tabelinha no final, esses dois quadradinhos pra gente poder relembrar, e também para não ficar com o slide um espaço branco muito grande, tá bom? Bom, isso aqui é a base dos sais, é a classificação deles. E agora a gente vai dar a nomenclatura. Para a nomenclatura, eu disse para vocês que a gente ia utilizar a classificação de neutralização, tá? Aqui, tanto faz o caráter do sal. O que importa é como se deu a reação de neutralização. Se ela foi completa, se ela foi incompleta, se o ácido ficou em excesso, se foi a base, se é misto, tudo mais. Beleza? E aí, como o sal ele é feito do ácido e da base, a nomenclatura dele vai misturar tanto a nomenclatura do ácido quanto a nomenclatura da base. E aí eu coloquei cor, porque cor ajuda a gente perceber as coisas, tá? Vocês vão ver aqui no exemplo, eu coloquei cor em tudo, que aí facilita na hora da gente fazer as associações.
tá bom? E aí, o nome dele, a carinha desse nome, né, a receita desse nome é o quê? Prefixo do sal, mais o radical do ácido, mais sufixo do sal, de nome do metal. Então, vamos por partes. Essa primeira parte, né, são dois nomes. Ele é tipo alguma coisa de outra coisa. Essa alguma coisa, ela é feita do prefixo, do radical e do sufixo. Bem parecido com os oxiácidos, lembra? Que a gente tinha que colocar um prefixo quando o NOx era maior, o mais alto ou o menor. O radical do ametal e um sufixo para indicar se o NOx era alto ou baixo. D, que aí, como ele é feito de duas coisas, ele é alguma coisa e é outra coisa. E aí essa outra coisa é o nome do metal, que quando a gente pensava na nomenclatura das bases, era basicamente isso. Era hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser só o nome do metal que compõe o sal, tá? E aí, o prefixo e o sufixo do sal, eles estão relacionados com o prefixo e o sufixo do ácido, tá bom? E aí eu coloquei uma tabelinha aqui para a gente poder ver essas transformações de sufixo e prefixo. Quando o ácido ele é um hidrácido, o sufixo dele é hídrico. O ácido clorídrico, HCl. E aí, o hídrico vai virar eto pra gente. O sufixo do sal é o eto. Então, o clorídrico vira cloreto. Os hidrácidos não tinham prefixo, então a gente não precisa se preocupar. Beleza. Então, um sal feito de hidrácido seria cloreto de sódio, o NaCl. O Na é a base, então ele veio do NaOH, então vai ser o nome do metal que fica no final. O Cl, ele é o cloro, tá? E como não tem oxigênio na fórmula, eu consigo entender que ele veio de um hidrácido. E aí o hidrácido de cloro é o cloreto, tá bom? E aí, o cloreto não, um hidrácido de cloro é o clorídrico, o ácido clorídrico. Aí o hídrico vira eto, tá? Uma dica é você substituir o metal pelo hidrogênio, tá? E aí você sabe que o sódio é da família 1A, então ele tem somente, o NOx dele vai ser sempre mais um. Então a gente substitui ele por um hidrogênio, tá? E aí o NaCl vira HCl, tá bom? E aí, esses eram os hidrácidos, é um pouco mais simples. Os oxiácidos, a gente lembra, que tinham vários nomes diferentes. Então vamos com calma com eles agora. Começando do NOx mais alto para o mais baixo, a gente tinha aquele negócio, né? O per era o prefixo de maior NOx e o ico era o sufixo de NOx alto. E aí, quando a gente descia na tabela, o oso era o sufixo de NOx baixo e o hipo era prefixo do menor NOx possível, tá? Então a gente vai subir. Então a gente vai fazer do maior para o menor. Nos sufixos de oxiácidos, quando o NOx é alto, ele tem ico no final. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico, clórico e tudo mais. Esse ico vai virar ato. Então vai ser o sulfato, nitrato, clorato e por assim diante. Quando ele tinha o maior NOx possível, geralmente mais 7, a gente colocava o prefixo per no ácido. Para o sal, o prefixo vai sempre se manter, tá? Então, se você tinha um prefixo banana no ácido, vai ter um prefixo banana no sal, tá bom? E aí, quando a gente passa para os NOx baixos, o sufixo ele virava oso, né? O ácido nitroso, sulfuroso, o ácido cloroso. E esse oso vai virar pra gente ito, tá? Então vai ser o ácido, vai ser o sulfito, nitrito, clorito, tá bom? E aí, prefixo, quando ele tinha o menor NOx possível, que era o NOx mais 1, ele era o hipo, tá? E aí esse hipo se mantém, tanto no ácido quanto no sal, não muda, tá bom? E aí existem várias decorebazinhas. Aqui eu lembro, né, que me ensinaram, era o bico de pato, né, o formoso periquito. O ico vira ato, o oso vira ito. E aí com o hidrácido a gente luta. A gente só decora porque teria que ser, que aí é só um pouco mais fácil, tá? Mas isso aqui vai ficar um pouco mais claro nesse próximo slide, que a gente vai ver os exemplos, tá bom? Vamos começar com os hidrácidos. Um hidrácido feito de ácido clorídrico e hidróxido de sódio
o HCl reagindo com NaOH, o H junta com o H, vira água. E aí a gente junta o resto, o Na com o Cl, NaCl. Veja aqui que para eu descobrir, né, a partir do sal, qual que é a base, eu tiraria o Cl e colocaria um OH. Para fazer a mesma coisa, sair do sal e descobrir o ácido, eu tiro o Na e coloco um hidrogênio. Tá? Eu coloco um hidrogênio porque eu sei o NOx dele. E aí é um pouco da gente trabalhar isso ao longo do ano para vocês poderem se habituar. E aqui vamos ver o nome. O ácido ele é clorídrico. O radical do ácido tem que manter para o sal. Então aqui o clor é o radical de cloro, vai vir aqui clor. Ele é hídrico, ele termina em o sufixo dele é hídrico, tem que virar eto. Então cloreto, cloreto. Só que ele não é só de ácido, ele também é da base. Então é o cloreto de. A nossa base é hidróxido de sódio. Então o sódio vai para o final. Cloreto de sódio. Ponto. Tá? Isso aqui era os hidrácidos, é um pouco mais simples. Quando a gente passa para os oxiácidos, tem esses quatro exemplos para a gente trabalhar. Começando sempre de cima para baixo na tabela de NOx. O maior NOx possível para o menor NOx possível. O ácido perclórico, olha, o per, sufixo, prefixo quer dizer, clor, radical, ico, sufixo, mais o hidróxido de potássio, tá? O per mantém, tá? O prefixo sempre mantém. Radical mantém, então perclor, né? Ele tirou esse sinal porque ele deixou de ser uma proparoxítona. Mas aí isso aí não precisa se preocupar muito não, é só ver na hora que faz mais sentido. E aí o ico é o sufixo, ico vira ato, então vai ser o perclorato, tá? Olha só, a sílaba tônica aqui no ar. Tá? Perclorato de alguma coisa. E aí essa alguma coisa tem que ser a nossa base, que é o hidróxido de potássio. Então é o perclorato de potássio. Qual que é a reação de neutralização? O ácido perclórico é o HClO4, tá? A gente vai decorando a carinha desses ácidos ao longo do tempo, tá? HClO4, o hidróxido de potássio é o KOH, hidrogênio junta com oxigênio não, com hidroxila, H com OH gera água, e a gente junta o resto, KClO4. Mesma coisa, substitui o potássio por um hidrogênio, HClO4, temos o nosso ácido. Substitui o ClO4 por OH, temos a nossa base, KOH, tá? Mas aí, novamente, sabia que o potássio tem sempre NOx mais 1, então ele substitui um hidrogênio. Isso aqui a gente pode ficar um pouco mais claro nesse próximo exemplo, que é um outro metal, né, com outro NOx. Segundo exemplo, a gente saiu do maior NOx possível, então agora a gente vai para um NOx alto. O ácido sulfúrico. Sulfur é o radical, mantém. Sulf. É isso. Sulfur. Tá? Só que aí a gente vai ter que fazer umas adaptaçõezinhas no radical para poder manter a... Esqueci o nome da palavra. Regras gramaticais, gente. O ico é o sufixo de NOx alto. O ico vira ato. Então, o sulfúrico vira sulfato, né? A gente tirou o R aqui, porque senão ficaria sulfurato. E aí, na época, a galera não quis. Então, sulfato, tá? A energia dele tá aí ainda. Só não tá igualzinho o radical, tá? Sulfato, só que ele é sulfato de alguma coisa. Ele foi feito do hidróxido de cálcio. Então, ele é o sulfato de cálcio. Aqui a reaçãozinha. O ácido sulfúrico ele é o H2SO4. O hidróxido de cálcio ele é o CaOH2, porque o cálcio é da família 2. Então, o NOx dele é sempre mais 2. E aí, o sal formado, né, a gente vê que tem 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Então, vai formar 2 águas e o CaSO4. Aqui, o cálcio, a gente sabe que ele tem NOx mais 2. Então, a gente vai ter que substituir ele por 2 hidrogênios. E aí, vira o H2SO4. O SO4, a gente sabe que o cálcio, novamente, a gente sabe que tem 2 NOx mais 2. Então, a gente vai ter que substituir o SO4 por 2 hidroxilas, CaOH2, tá? Aí aqui, novamente, foi aquilo que eu falei. Dá pra gente descobrir qual que é o ácido e a base pelo sal, pela fórmula dele, fazendo essas substituições. Tirando o metal e colocando o hidrogênio, tirando
a outra parte e colocando uma hidroxila, tá? E aí a quantidade de hidrogênio e hidroxila vai depender do NOx, que aí é meio que a gente tem que saber mesmo, tá? Bom, saímos dos NOx altos, vamos para os NOx baixos. O ácido nitroso vai ser o nosso exemplo, que ele vai reagir com o hidróxido de lítio. Bom, nitroso, nitr, é o radical, mantém nitr. O oso, agora ele vira ito, tá bom? Então, nitrito. E é o nitrito de lítio, porque ele é feito do hidróxido de lítio. A formulazinha dele aqui, HNO2, tá? O HNO3 é o ácido nítrico, tá? Que é quando ele tem o NOx mais 5. O HNO2 é um nitroso, porque ele tem NOx mais 3, o nitrogênio. Junto com o LiOH, hidrogênio junta com hidroxila, H2O, o Li junta com o NO2, LiNO2. Perfeito. Agora, para o nosso último exemplo, é o menor NOx possível, que vai ser o ácido hipocloroso, olha o prefixo, com o hidróxido de ferro 2, tá? Hipo é o prefixo, mantém igual. Clor é o radical, mantém igual. Oso vira ito, então vai virar hipoclorito de ferro 2, tá? A reação é o HClO, tá? O hipocloroso, com o ferro OH2, que é o hidróxido de ferro 2. Como a fórmula do meu ácido ele só tem um hidrogênio e a base tem duas hidroxilas, eu tenho que colocar um número 2 na frente do ácido para poder equilibrar, tá? E aí eu vou ter dois hidrogênios aqui, duas hidroxilas aqui, forma duas águas. E aí depois é só juntar. Ferro, ClO2, tá? Eu tenho 2ClO2, então a gente escreve dessa forma. Beleza? E aí que nota? Eu coloquei hidróxido de ferro 2. Aquela regrinha que eu tinha falado na aula passada sobre as bases com mais de um NOx possível, vale igual aqui. O hidróxido de ferro 2, ele também pode ser escrito como hidróxido ferroso, tá? E aí, se a gente escrevesse como hidróxido ferroso, o nosso sal seria o hipoclorito ferroso, tá? O nome que você dá para a base vai passar no final de forma igual para o sal, tá? Se fosse ferroso, o meu sal seria ferroso. Se for ferro 2, o meu sal vai ser ferro 2. Se for férrico, vai ser férrico. Se for ferro 3, vai ser ferro 3, tá? Independentemente de qual nomenclatura para a base você utilizar, ela vai passar integralmente para o sal, tá bom? E aí é o que eu sempre recomendo. Se tem NOx variável, é mais fácil você deixar em algarismo romano, porque aí não tem erro, tá? O férrico e ferroso é geralmente quando o cara só tem dois NOx possíveis, tá? Que nem o ferro, que é ou ele é mais 2 ou ele é mais 3, tá bom? E aí, a gente vai passar para uma nomenclatura extra, que aqui eu vou ser bem rapidinho mesmo, porque nunca vi cair, então só por desencargo. O sal misto, ele tem ou mais de uma base ou mais de um ácido. E aí a gente tem que passar isso para o nome também. Mas como que a gente passa para o nome? Vamos para os dois casos. Com cátions diferentes, que são os íons positivos, ou seja, ele tem mais de uma base, a gente vai colocar esse nome dos cátions no final, né? A gente falava que era o quê? Sulfato de cálcio. Se ele tivesse outro metal, ele vai ser o sulfato de sódio e potássio, tá? No nosso exemplo aqui, o NaKSO4. O SO4 a gente viu no slide anterior, que é sulfato, só que ele é o sulfato de algum metal. No caso, são dois metais. O Na ele vem primeiro e depois o potássio. Então, o nosso nome vai ser sulfato de sódio e potássio, né? Sempre na ordem da fórmula, tá? Só que ele também pode ser formado por ácidos diferentes, ou seja, ânions, íons negativos, como é o caso que eu coloquei aqui, cálcio, cloro e bromo. Cloro e bromo, eles são ametais, então geralmente eles vão estar relacionados aos ácidos, tá? E aí, os ácidos, o nome deles vinham no início, então a gente vai ter que colocar esses ânions no início. Ele é o cloreto brometo de cálcio. E aí a gente junta o nome dos ácidos por um hífen, tá? E aí aqui no caso, como eles eram hidrácidos, ficou cloreto e brometo. Mas poderia ser, por exemplo, hipoclorito nitrito de ferro
2, sei lá, tá? Sempre na ordem da fórmula que aparecer e juntos por hífens. Isso aqui, só dá uma olhada aqui e parte pelo braço, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. E aqui a nomenclatura que eu dei foi para os sais neutros, que eu falei para vocês que é 99% dos nossos casos, tá? Geralmente não vai aparecer um sal com um hidrogênio ou uma hidroxila na fórmula final. Mas se aparecer, como que a gente dá nome? Vamos para os sais ácidos, que são aqueles que têm um hidrogênio na fórmula. Que eu falei que o mais famoso era o bicarbonato de sódio, tá? A nomenclatura vai ser quase igual ao de sal neutro. A diferença é que eu vou adicionar um novo prefixo, que vai ser o prefixo hidrogênio ou o prefixo bi, tá? E o resto segue igual, tá? Então, o NaHCl3 te viu aqui o hidrogênio, então quer dizer que ele é um sal ácido, tá? É um sal ácido de carbonato, que é o CO3, que a gente viu no slide anterior. Não viu não, mas é o carbonato, tá? Porque é carbono e ele tem NOx alto, tá? O único NOx possível, então carbonato, e vem do ácido carbônico. E ele veio de sódio também. Então seria o carbonato de sódio, só que ele tem o hidrogênio. Então a gente vai ter que falar no nome que ele tem o hidrogênio. Então ele é o hidrogeno carbonato de sódio. Ou, para ficar um pouco mais fácil, bicarbonato de sódio, tá bom? Geralmente vai aparecer como bicarbonato. Ele vai colocar hidrogênio só se ele quiser te confundir e você achar que é um outro composto, tá? Mas é a mesma coisa. E aqui ele é o mais famosinho que poderia aparecer, tá bom? Só que ele é tão famoso que não valeria a pena dar a regra só por causa dele, tá? Aqui é mais para se aparecer uma outra pessoa. E aí, a gente falou do sal ácido, agora a gente fala do sal básico, que é quando tem uma hidroxila na fórmula química. E aí, a gente vai ter que dizer, no início, a quantidade de hidroxilas, colocar um prefixo para indicar que existem hidroxilas e o resto segue igual. Então, um exemplo aqui, eu coloquei o CaOHCl. O negócio vai subir, então eu vou parar de mexer aqui. É o CaOHCl. Se não tivesse o OH, o Cl ele indica cloreto e o cálcio, cálcio. Então, seria o cloreto de cálcio. Só que tem uma hidroxila. Então, a gente tem que falar que tem uma hidroxila. E ela existe sozinha, é somente uma hidroxila. Então, a gente também tem que falar qual que é a quantidade. E aí o nome final fica monohidroxicloreto de cálcio. Só isso, tá? Mas assim, abstrai, tá? Só para descarregar a consciência, vocês dão uma olhada nisso aqui depois e tá suficiente. Vamos para os óxidos, que agora é uma parte bem interessante que pode confundir um pouco. A definição formal de um óxido, ele é um composto binário, ou seja, tem dois elementos, em que o oxigênio ele é o mais eletronegativo, tá? Aí vocês vão ver direitinho essa questão, quem que é o mais eletronegativo e tudo mais, com o pita na parte de tabela periódica, tá? Mas é importante a gente frisar que o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, porque o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Então, se a gente tiver um composto binário com flúor e oxigênio, não é óxido, tá? Porque o oxigênio não é o mais eletronegativo. Isso aqui, esquece aqui, pode esquecer agora, que depois vocês lembram. E aí, de forma prática, o que vai ser o óxido pra gente? É como se eles fossem ácidos e bases que perderam a água, que eles estiveram desidratados. Então, quando a gente coloca um óxido com água, ele vai formar esse ácido e essa base originais, tá bom? E aí, se ele tem oxigênio, os hidrácidos não vão participar dessa brincadeira, porque os hidrácidos eram só hidrogênio e o ametal, não tem oxigênio, tá bom? E aí, a aparência geral, ele é um composto binário, então ele é feito de X e O, com O sendo oxigênio, e o X ele pode ser tanto um ametal quanto um metal. E aí eu coloquei o M e N, que são as quantidades de X e de O, tá? Esse M aqui, ele sempre vai ser 2, tá? Se ele aparecer, porque o NOx do oxigênio é sempre 2. E o N vai depender do NOx do X, tá? E aí, nos exemplos vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Se o NOx do X for mais 2, esse N não precisa aparecer, tá? Nem o M. E aí existem 3 categorias principais.
tá? Que aí as outras eu vou colocar naquele final, naquele extra. O neutro, que ele não reage com ninguém, tá? Porque eu falei aqui que os óxidos eles reagem formando água formando ácido e base. O neutro ele não reage, tá? É uma exceçãozinha a essa regra. E são somente 3. Então é decorar e seguir com a vida, que é o NO, CO e N2O. Aí existe decoreba no convinte, né? No NO, CO, N20 é para lembrar aqui que esse 2zinho com oxigênio ele forma meio que um 20. É uma forçação de barra, tá? Eu reconheço. Mas é isso. E aí existem os ácidos, que quando eles reagem com água formam ácido, que é o CO2, NO2, SO3, que eles vão formar, respectivamente, e é que eu estou te dizendo, pode confiar, que ele vai formar o H2CO3, o HNO3 e o H2SO4, tá? Vai ser basicamente você adicionar uma água na fórmula, tá? Tipo, literalmente colocar tipo, um H2 na frente e somar um oxigênio aos oxigênios que já existem, que você vai formar a fórmula final, tá? Mas aí eu coloquei aqui um exemplo para ficar um pouquinho mais claro no final aqui. E aí, se a gente falou dos ácidos, também tem as bases. Eles reagem com a água, formando uma base. E aí geralmente vão ser os de metais, tá? É o Na2O, o CaO, o Fe2O3. Ó aqui. Nota que se for aparecer um númerozinho na frente do X, ele sempre vai ser 2, tá? Enquanto que o número do oxigênio pode variar. 2, 3 ou nada, tá? Porque isso aqui indica o NOx do X, beleza? Que vocês vão ver que meio que cruza, tá? E aí, geralmente, os óxidos ácidos são feitos de ametais, porque geralmente os ácidos são feitos de ametais. E os óxidos básicos geralmente são feitos de metais, porque geralmente os metais formam bases, tá? Mas no último slide eu explico que isso nem sempre acontece, tá? Com a química vai ser bem recorrente isso. E aí eu coloquei reações de exemplo dessa hidratação. Coloquei o CO2 reagindo com a água para formar o H2CO3. É aquilo que eu falei. Não tinha nenhum hidrogênio na fórmula. Então, eu vou colocar o hidrogênio na fórmula. Como eu estou colocando uma água, tem somente 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios para conta. O CO2 ele já tinha 2 oxigênios. A água ela me dá mais 1. 2 mais 1 dá 3. H2CO3, o ácido carbônico. Quando a barrinha descer, aqui. E aí, quando é uma base, mesma coisa. CaO, só que eu sei que o cálcio ele tem NOx mais 2, então ele vai ter que reagir com... Ih, eu coloquei errado. Uma água só, gente. Depois eu vou ajeitar esse slide. O CaO, ele vai reagir com uma água para formar o CaOH2, tá? Ele não tinha nenhum hidrogênio no início, então a gente vai ter que adicionar esse hidrogênio no final, tá? Ele vai vir integralmente da água. Então, a água ela tem 2 hidrogênios, a gente vai precisar de 2 hidroxilas, tá? A água ela tinha um oxigênio só que as hidroxilas, como são 2, elas vão ter 2 oxigênios. E aí junta um oxigênio da água com o oxigênio do cálcio, tá bom? E aí forma o CaOH2. Esquece que eu coloquei um 2 na frente da água, tá? Às vezes você vai ter que colocar mais de uma água, só que aí depende um pouco do composto. Via de regra, coloca uma só, vê se deu certo. Se não deu certo, coloca mais uma, coloca mais outra e assim em diante, tá? A nomenclatura dele pode parecer um pouco diferente, pode parecer um pouco estranho, mas é bem parecido com as bases, tá? Porque na base a gente chamava hidróxido de alguma coisa. Aqui vai ser a mesma coisa, óxido de alguma coisa. Só que a gente vai ter que colocar as quantidades, né? Porque eu falei para você que tanto o X quanto o O, eles podem ter quantidades diferentes. Então vai ter prefixos para poder indicar essa quantidade. Mono, bi, tri. E aí, depois do tri, a gente não precisa nem se preocupar, porque geralmente não aparece, tá? Mas acho que seria... eu esqueci o de 4. Mas enfim, 4, penta, hexa, hepta, octa, nona e por assim em diante, tá? E aí, a formulazinha, a receita do nome é essa aqui. Prefixo com a quantidade do oxigênio, junto do óxido, tá? Porque é óxido de alguma coisa. Então, o oxigênio está no início. Então, a quantidade de oxigênio tem que vir no início. Óxido de alguma coisa. Essa alguma coisa era aquele xizinho. Então,
Então vai vir um prefixo com a quantidade de X mais o nome do X. Ah, confuso. Olha os exemplos. Fe2O3. A gente tem 3 oxigênios e 2 ferros. Então ele seria o óxido de ferro. Só que a gente tem que colocar as quantidades. 3 oxigênios, trióxido. 2 ferros, de ferro, tá? Di. Então, o nome final seria trióxido de ferro. Isso aqui é a nomenclatura mais oficial possível, mas existem outras duas que eu vou falar logo agora. N2O5, N2O5, 5 oxigênios, pentóxido, 2 nitrogênios, de nitrogênio, tá bom? Fica meio uma cacofonia aqui com esse de, mas tá certo, tá? É estranho, mas tá certo. Pentóxido de nitrogênio. Dá uma pausa entre o D e o di para facilitar um pouco, ajuda. E aí, o último exemplo aqui, CO2. Eu tenho um carbono só e 2 oxigênios. Então, um pouco mais simples. Dióxido de carbono. Beleza? Só que isso aqui é a forma mais oficial possível. Existem outras duas, que é pelo NOx do meu elemento X ou pela nomenclatura tipo ácido, né? Que é aquele negócio de colocar o sufixo no final, ico ou oso. Tá? Pelo NOx vai ser a mesma coisa, só que a gente não vai precisar tirar as quantidades. A gente não vai precisar colocar as quantidades de oxigênio do X. A gente só vai colocar o NOx. Então fica um pouco mais simples, é mais fácil a gente escrever, de falar e tudo mais. Que ele é o óxido de alguma coisa NOx. Né? Então, a gente vai colocar, por exemplo, no exemplo do ferro, o Fe2O3. Como eu falei que ele é cruzado, a gente olha para a quantidade que tem de oxigênio, esse vai ser o NOx do nosso composto X. Então, o NOx do ferro aqui é mais 3. Então, ele vai ser o óxido de ferro 3. Tá bom? N2O5. Olha a quantidade de oxigênio. Tem 5. Então, o nosso NOx do nitrogênio é 5. Óxido de nitrogênio 5. Sempre em algarismo romano, tá? E aí a gente vai usar sempre que tiver mais de um NOx possível. Por exemplo, dióxido de carbono é a única opção, tá? Não é a única porque tem o neutro, tá? Mas a gente não utilizaria essa nomenclatura de NOx, tipo óxido de carbono 4, tá? Não existe. Geralmente é só quando realmente existem muitos NOx diferentes e não entra na categoria do neutro, tá? Porque existe o CO. Como é um oxigênio só, é um monóxido de carbono, tá? E aí daria para fazer essa distinção, mas a gente não usa, tá? Vai ser somente com os metais, tá? E os ametais que têm NOx diferente. Então, o nitrogênio, o enxofre, cloro, bromo e por assim em diante, tá? Essa nomenclatura é pelo NOx, mas também tem a nomenclatura tipo ácido, que é colocar o sufixo ico ou oso ao final do nome. E aí fica mais simples ainda, que vai ser só o óxido alguma coisa. E essa alguma coisa é o radical do X com o sufixo do ácido. Então, o exemplo do Fe2O3. Eu sei que o ferro está com NOx mais 3. Esse é o NOx mais alto que o ferro pode ter, que ou é mais 2 ou mais 3. Então, ele é o óxido férrico. Tá? O FeO, que seria o NOx mais 2, seria o óxido ferroso. Tá bom? O Cu2O é o óxido cuproso, porque eu sei que o cobre aqui tem NOx mais 1, porque a quantidade de oxigênio é uma só, tá? E o cobre, ou ele é mais 1 ou mais 2. Como ele é mais 1, é o NOx mais baixo, então ele vai ser cuproso, tá? E aí, geralmente, essa nomenclatura, ela aparece menos, porque ela só serve quando tem 2 NOx possíveis, né? Se existissem 3, 5, 7 NOx possíveis, ficaria difícil, porque aí teria que pensar naquele prefixo e tudo mais, e aí geralmente não aparece, tá? Vai ser ou essa nomenclatura oficial, ou essa nomenclatura pelo NOx, beleza? E aí, chegando aqui no último slide, ele tá até de saco cheio de mim, se você não quiser mais ver, pode passar, pode ir embora, pode ser feliz, ver outra coisa, dar uma descansada, que não tem problema, tá bom? Isso aqui é realmente extra. Se for aparecer alguma coisa daqui que seja importante, vai aparecer ao longo do ano, porque é alguma coisa recorrente. Tipo aquele negócio que eu falei do bicarbonato. Eu não precisava ter trazido aquilo,
porque o bicarbonato ele já apareceria ao longo do ano muitas vezes como exemplo para a gente, tá? Mas aí, beleza. Eu falei que existe o óxido ácido e básico, só que existem vários outros óxidos possíveis. E um deles, bem interessante, é o anfótero. O anf, vocês devem saber da biologia, que significa duplo, né? Que é aquele negócio do anfíbio, o anf 2, bio vida, e aí tem duas vidas. Aqui vai ser a mesma coisa. Anfótero, ele é duplo, mas ele é duplo em que sentido? Ele é duplo no sentido de que, quando ele reage com a água, ele pode formar tanto um ácido quanto uma base. Vai depender do meio. Se o meio tiver ácido, ele forma um ácido. Se tiver meio básico, ele forma uma base, tá? E aí, geralmente, são formados por metais, tá? De NOx mais 3 ou mais 4, e alguns metais de NOx mais 2. Isso aqui é exceção, tá? E aí, eu coloquei uns exemplos. ZNO, que é uma exceção, de mais 2. Chumbo, que é o PB, aqui está mais 2. E aí é uma exceção. PbO2, como aqui tem 2 oxigênios, só que só tem um chumbo, o NOx dele vai ser mais 4, tá? Al2O3 tem 2 Al, e aí o NOx dele vai ser só o númerozinho do oxigênio. Então vai ser 3, NOx mais 3, tá? E aí NOx mais 3 é anfótero, tá? E aí eles podem formar tanto ácido quanto base. Mas aí eu não vou entrar muito no mérito da nomenclatura, do ácido e da base que eles formam, tá? Porque se for aparecer, geralmente vai aparecer como base, beleza? Se eu jogar o ZNO com água, vai formar o hidróxido de zinco, tá? Poderia formar o ácido zincônico, mas é muito difícil de aparecer, tá? E aí, só para explicar um pouquinho esse negócio de NOx, quando a gente tem metais, eles podem ter do NOx mais 1 ao mais 7, tá? Geralmente, o que aparece pra gente? Quando ele tem NOx mais 1 ou mais 2, ele vai ser básico, tá? Vai ser um óxido básico. Se for mais 3, mais 4, acabei de falar, anfótero. Mais 5, mais 6, vai ser um óxido ácido, tá? Que ele vai formar um ácido, beleza? Que aí é o caso do manganês, que ele forma o ácido permangânico, tá? O HMnO7, que vai aparecer muito para vocês como permanganato, tá? O MnO7-, porque ele é uma cor bem violeta, bem forte, que aparece muito nos exercícios, tá? Mas é basicamente isso. Eu quero muito espirrar, peraí. Não espirrei, mas tô triste. Tá, falei que existem os sais mistos, existem também os óxidos mistos, tá? Só que eles não são feitos de mais de um composto X, tá? É só um X só. Só que dentro da fórmula dele existem óxidos desse X misturados, tá? E aí é bem característico da gente identificar esse óxido misto, porque o elemento X, ele sempre vai ter um NOx mais 8/3, tá? Porque a fórmula dele sempre vai ser X3O4. Tem 4 oxigênios, 4 vezes 2, 8. Tem o 3 do X, então vai ser 8 sobre 3, tá? O NOx do composto X sempre vai ser a quantidade de oxigênio vezes 2, divididos pela quantidade do X, tá? Então, por exemplo, 3 vezes 2 sobre 2 dá 3. 4 vezes 2 sobre 3 dá 8/3, tá? Aqui o Fe3O4 é um exemplo famoso, porque ele é magnetita, né, um minério de ferro, ou a gente pode usar a nomenclatura formal, é o tetróxido, ou tetre de 4, é tetra. Tetróxido de triferro, 3 ferros, que ele é feito do FeO com Fe2O3. Se a gente somar essas fórmulas químicas, um ferro com 2 dá 3. Um ferro com 3, um oxigênio com 3 oxigênios dá 4, tá? E Fe3O4. Ele é um óxido misto, porque ele é formado por 2 caras do ferro, beleza? O outro que aparece às vezes é o Pb3O4, tetróxido de trichumbo, que ele é feito por 2 PbO e 1 PbO2, tá? 2 vai cair aqui, então 2 chumbos com 1 dá 3, 2 oxigênios com 2 oxigênios dá 4. E aí, por fim, para terminar aqui, o último ele é o peróxido, que ele é um óxido quando o oxigênio tem NOx menos 1. Ele é bem exceçãozinha, tá? E ele é muito instável. Ele é um bom composto oxidante, tá? E aí o exemplo é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, com a fórmula H2O2. Todo peróxido vai ter essa fórmula H2O2, tá bom? X2O2. Por exemplo, o Na2O2 é o peróxido de sódio. E aí ele vai aparecer
só com metais e hidrogênio, beleza? Então, peróxido de sódio, peróxido de potássio, peróxido de lítio e por assim diante, tá bom? Existe até o superóxido, que é quando o oxigênio tem NOx menos 1,5, tá? Mas aí, isso aí é história pra gente não ver, porque não precisa, tá? É muito, 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 muito além, beleza? A aula era essa. Tive que fazer um pouco correndo, porque não deu muito tempo de fazer as coisas. Aí eu tô pensando nisso, eu vou fazer uma lista, tá? Mas a princípio não precisa, tá? Vocês podem se guiar somente pelos exercícios da apostila base mesmo, que eles são suficientes. Foca nessa parte aqui de nomenclatura dos óxidos, tá? E nessa nomenclatura aqui dos sais, tá? O resto é o resto e partiu para abraço, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, vocês têm meu número, meu Facebook e tudo mais, não tem problema, a gente tá aqui realmente para isso, beleza? Um abração, boa semana de estudos para vocês, feliz de a gente estar continuando esse ano aí com todo mundo, e é isso, beleza, gente? Brigadão, beijão, até mais!